E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos, certo? Muito bem-vindos, né, Letícia? É isso a aí. mais um Sextou com sobriedade. Certo, e hoje a gente vai falar aí sobre uma régua que tem invisível, e essa régua se foca quem? A família, né? Uma régua que vem ali, ó, passando milimetricamente o corte na família, e a família não consegue identificar, e aí fica sofrendo com a dependência química, né? Que se chama como essa régua? A régua do Julgamento. E assim, é uma régua que as pessoas conseguem perceber que tem, Alex. As pessoas, todos nós temos essa régua, porém, como o Alex disse, ela vem de uma forma muito invisível, sabe? Muito sutil. E a gente não consegue perceber o momento que a gente usa ela. E assim, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, quando a gente não quer sentir uma dor, a gente acaba passando essa régua no outro. Em que sentido? Do julgamento. E é sobre isso que nós iremos falar com vocês hoje. Abra a mente, abra o coração, já compartilha aí para que outras pessoas que você conhece, que você percebe, além de você, tá? Que também tem essa questão aí dessa régua invisível, que é o julgamento. Então assim, mande para muitas pessoas, porque o que vocês irão aprender hoje aqui vai fazer grande diferença na vida de vocês para ajudar a manter a sobriedade de toda a família, né, Alex? pra caramba, né? E que mãe, que esposa, que pai nunca falou para o dependente químico, né? Você faz isso porque você não tem vergonha na cara, porque você é safado. Quem nunca, né? Eu, como irmão do dependente químico, já falei lá atrás, ó, na época dele de ativa, beleza? Falava. Por quê? Porque não tinha conhecimento sobre o que é a doença e muito menos, né, parar para analisar sobre o que a gente vai falar hoje. Então, para mim, julgar era muito fácil, mas muito fácil eu julgar o dependente químico. E ao mesmo tempo o dependente químico também, né? Fica aí às vezes se julgando, se autocobrando em excesso, né? E aí acaba o que? Se chicoteando o tempo inteiro. Então, gente, para com isso. Hoje vocês vão entender o porquê. Tem que parar com o julgamento, certo? Porque o julgamento, ele apenas mata, certo? A verdade sobre o que a gente quer falar aqui hoje é a verdade sobre a misericórdia no mundo da dependência química, né? Por que isso? A misericórdia ela precisa para todos, mas o nosso objetivo hoje é falar sobre a família do dependente químico. Então é simplesmente isso, né? Vamos trazer para você uma verdade sobre a misericórdia na sua família que tem aí a dependência química, combinado? Então vamos lá. Quando a gente diz assim que o julgamento mata, gente, às vezes não é você ir 7 palmos abaixo da terra, como as pessoas às vezes ouvem a palavra, né? Mata, matar. Mas mata sentimento, mata a esperança, mata a vontade de viver. Por quê? Porque quando você julga, né? É só você parar para fazer uma análise. Quando você é julgado, como você se sente? Né? E quando você julga alguém, independente de como essa outra pessoa está, ainda mais quando ela está doente. Então nós aprendemos, né, Alex, que através de ensinamentos milenares, né, que a medida que você usa para medir o outro, você também será medido. Será usada essa medida para medir você. Já parou para fazer uma análise? O quanto a gente julga o outro, e se for julgado na mesma medida, na mesma intensidade, para refletir qual a porcentagem que você seria julgado. Porque às vezes é tão sutil, é como o Alex disse, é uma régua, né? Ela é tão invisível que às vezes você não percebe o quanto você está julgando o outro, o comportamento do outro, a fala do outro, a atitude do outro. E esse julgamento, Alex, ele vem só através do comunicar, da fala, da maneira que o outro consegue ouvir, ou tem outras formas que às vezes a gente julga sem entender ou sem ter a percepção que estamos julgando? Não, o julgamento ele não vem somente na comunicação verbal. Exatamente. Ela também vem na nossa comunicação facial, por exemplo. Verbal, né? O meu olhar de julgar, ele também tem o mesmo poder que a palavra, né? Então, muitas das vezes, você que é o familiar do dependente químico, às vezes com o seu olhar, você já fuzila o dependente químico. E assim, galera, vocês precisam ter consciência sobre isso, tá? Dentro da doença da dependência química, dentro da família que tem a dependência química, com o dependente químico, o que acontece? O julgamento, ele apenas se torna um gatilho de recaída. Você não vai ajudar em nada julgando o dependente químico.
beleza? O que você vai ajudar esse dependente químico é o quê? Você tendo misericórdia para com ele, tá? Entregar a misericórdia para com ele. E quando você tiver essa misericórdia, quando você começar a colocar no dia a dia a misericórdia com ele, vai ficar muito mais fácil de você se posicionar de uma maneira diferente. Porque a misericórdia, ela vai te trazer ao mesmo tempo essa libertação de que eu não sou culpado, sabe? Eu não sou culpado. Eu não tenho que ter mágoa, eu não tenho que ter rancor pelas ações que ele está tendo pela doença. Não. Eu vou ter muito mais facilidade para me libertar, né? Liberar esse perdão para que eu consiga me libertar e continuar a caminhar a minha vida em busca dos meus resultados de maneira mais saudável. Principalmente para as mães, né? Então tem muita mãe aí que ama, mas, por exemplo, não conseguiu ter a misericórdia com o filho. No fundo ela está carregando ali mágoa, rancor, sentimento de culpa pra caramba, porque ainda não entendeu o que é o passo da misericórdia. E hoje, né, nesse Sextou com Sobriedade, através aí do nosso sistema de desenvolvimento, nós vamos linkar ele com o 10º passo, para que vocês consigam compreender aí como isso transforma, certo? Condenação em vida. E isso tudo, quando eu transformo transformação em vida, eu construo o quê? Sobriedade de longa data. Fica muito mais fácil. Então, assim, por que tanta família tem dificuldade de construir a sobriedade de longa data? Esse ponto escapa e a família não enxerga. A misericórdia, eu entender o que são os atos do dependente químico devido à doença e quem é o dependente químico em si, na sua raiz. Sem a doença, né, Alex? Sem a doença. E assim, eu amo ler, né? Gosto muito da leitura. Esse ano aí eu já li mais de 300 páginas de livro. Já estou na metade do 2º livro. E uma das coisas que, agora você trazendo sobre isso, Alex, eu li sobre isso recentemente. O que significa, né, a palavra julgamento? Quando eu julgo o outro, eu estou me colocando como superior. Eu estou me colocando que eu sou melhor. Qual que é a sensação daquele outro que está sendo julgado? De inferioridade, de incapacidade, de ser menor. E aí imagine, né? Os filhos veem os pais como uma autoridade. E toda autoridade merece e deve ser respeitadas. Se esse filho é um DQ, tem a doença da dependência química, e ele não consegue, né, honrar, respeitar naquilo que os pais esperam dele, qual a sensação que ele vai ter? Aí ele vai buscar a fuga para não sentir a dor de estar decepcionando essas autoridades. E a fuga dele é a substância, lícita ou ilícita. Então ontem, estudando, né, Ezepaz, eu li uma das frases assim dentro de umas anotações que eu já tinha feito anteriormente, mas fazendo uma revisão, que eu achei incrivelmente assim fantástica, que é assim, quando você acolhe os pais que estão em sofrimento, você precisa cuidar da dor deles, de entender que eles não vão conseguir ter o filho idealizado que eles querem. Então, assim, quantos pais, né, esperam, criam na sua mentalidade um filho idealizado, formado, bem sucedido na vida, e quando o caminho não é esse, qual o julgamento que esses pais acabam fazendo nos filhos? Como eles pesam em cima da identidade, da real identidade de quem é aquele ser humano que está ali no dia a dia? Por que a gente está falando dos pais? Porque às vezes você que está nos assistindo é a esposa, é um esposo, é um tio, é uma tia, né, de um DQ. Ou talvez você não tenha familiar que é DQ. Mas para e faça uma análise, mesmo que ele não tenha a doença da dependência química, ele é um ser humano que tem emoções e sentimentos. Então imagine você ficar julgando, apontando como essa pessoa vai se sentir. Talvez a fuga dele não seja buscar uma substância ilícita ou lícita, mas a fuga às vezes na comida, na compra compulsiva, na fofoca, no isolamento, isso tudo também é doença. Então precisamos estar muito alerta com tudo isso, né, Alex? Muito. Demais. Porque é muito fácil, tá, gente? Mesmo a gente, né, nós que estamos aí, vamos lá, profissionais trabalhando nessa área já há muito tempo, né, há anos, se a gente não se vigiar, é 2 palitos para o quê? Para a gente julgar. Você entendeu? Então, assim, é muito delicado a gente manter a sobriedade aí mental e emocional.
né? Isso serve para todos, o quanto é difícil. Por quê? Porque precisa de vigia 24 horas. Não vigiou, escorregou e dançou, beleza? Isso seja com dependente químico, seja com o maridão, seja com outro filho, seja com a nora. Cara, a vigia ela tem que ser constante na nossa mente e nas nossas emoções, para que a gente não caia nessa armadilha do julgamento. É muito assim, ó. A gente vai explicar um pouquinho para vocês agora sobre o quê? Sobre a lei da semeadura emocional. O que eu planto emocionalmente no meu dia a dia para que eu colha ali na frente. Não é muito longe não, é logo ali na frente mesmo, literalmente. Coisa de, às vezes, um dia, uma semana, algumas horas. Certo? Às vezes horas. A gente vai lá e já colhe imediatamente. Então, por exemplo, vamos colocar aí, eu vou dar um exemplo aqui para ter uma ideia, tá? Pode ser para outros membros da família. Mas vamos colocar aqui o pai. Quantas vezes, né, esse pai aí já clamou por justiça quando o dependente químico erra? Quantas? Ele clama por justiça para que o dependente químico, quando ele erra, aconteça justiça. Mas, dali em instantes, esse pai, ele implora ali pela misericórdia do poder superior, pela misericórdia de Deus, quando o que acontece? Quando ele erra. Quando, por exemplo, ele perde a paciência, quando, por exemplo, ele explode, quando, por exemplo, ele sabe que tratou mal alguém, mas aí é ele que o fez. E aí sim ele quer misericórdia, né? Quer misericórdia para com ele. Mas e a justiça? Então, e a justiça? Fica onde? Certo? Então olha como a gente comete pequenos erros diariamente, constantemente, e a gente tem que parar e analisar. Será que eu estou tendo misericórdia ou será que eu estou sendo um julgador em excesso? Né? Porque quem sou eu para julgar alguém se ao mesmo tempo eu erro? Sabe, gente? A gente tem que muito prestar atenção e fazer o quê? Analisar, verificar os detalhes, né? Como, por exemplo, ação, atitude e pessoa. São coisas totalmente separadas. O erro de uma pessoa, muitas das vezes, ele não foi intencional. Então você está lá julgando a pessoa e não o erro, né? Julgue o erro e tenha misericórdia para com a pessoa. Isso é o básico que tem que ser feito aí no dia a dia. Então, assim, através do nosso sistema, certo? O que acontece? Nós entendemos que essa conta não fecha. Então, se você se mantiver só no julgamento direto para com a pessoa, a conta não vai fechar. E a família vai continuar disfuncional e vivendo o quê? Em dificuldades. Então, gente, é extremamente claro o seguinte, certo? Quem não usa misericórdia será julgado também sem ela. É muito simples. Se você não usar misericórdia na sua vida, Deus também vai chegar o momento de te cobrar sem misericórdia. Então, quantas das vezes tem pessoas vivendo aí sérias dificuldades? Por quê? Porque não aprendeu a ter misericórdia, a ser misericordioso com o próximo. Né? Então é a mesma coisa, Deus deixa e permite para que ela passe por uma situação difícil sem Ele ter misericórdia. E aí você olha e fala, nossa, por que comigo? Me abandonou, né? O poder superior me abandonou. O poder superior me abandonou, é isso. Quanta gente vê isso, né? Pra caramba. E esse detalhe, Alex, de diferenciar, né, a ação, né, que a pessoa faz da pessoa. Gente, você tem que buscar bastante conhecimento, tá? A forma que a gente vem trazendo conteúdo para vocês aqui é para dar um despertar para vocês. Falar, nossa, mas é interessante isso que eles estão trazendo. Eu tenho que buscar mais entender sobre isso. Porque às vezes, como a Alex diz, inconscientemente a pessoa ela comete um erro. Só que assim, se a gente pega aquele erro e define como a pessoa, a gente jamais vai ter misericórdia. A gente precisa entender a ação que a pessoa cometeu e separá-la do indivíduo. Então, muitas vezes você comete alguma coisa que você fala, caraca, eu nem percebi que eu fiz. Se a pessoa for julgar você, a sua essência, por uma atitude às vezes que você cometeu sem percepção, o quanto isso vai ser pesado para você carregar? Porque você vai dizer, mas eu nem percebi, eu não fiz por mal. Mas aí o julgamento vem com um peso muito grande. Então, peraí, a pessoa errou? Tá, mas ela tem uma essência saudável, ela é uma boa pessoa. Eu aprendi algo bem interessante com o Douglas, né? Recentemente ele conversando com uma mãe, e a mãe disse assim, a minha filha, ela é uma filha perfeita, ela é uma filha maravilhosa, ela é uma filha doce, quando ela não está em uso. Porque quando ela começa a usar, eu não conheço quem ela
ela se transforma. E aí começou a deteriorar a filha. E aí o Alex disse assim, a senhora entende que ela, o Alex não, o Douglas falou, né? Você não entende que ela tem uma doença? E aí ela, sim, eu sei que ela é uma doença. Aí ele disse assim, uma pessoa que tem diabetes é uma pessoa ruim? Uma pessoa que tem problema de pressão, de hipertensão é ruim? Ela, não. Aí ele, então, a sua filha tem uma doença, assim como outras doenças, como um câncer, como outra doença. Ela não é a doença em si, ela é um outro ser, sem a doença. Então a gente precisa aprender a fazer essa diferença, né, Alex? Porque assim, ó, se você planta o julgamento e o dedo na cara da pessoa constantemente, o tempo inteiro, o que você vai colher? É a resistência e o isolamento, né, Alex? Muito, né? Porque aí a comunicação fica deteriorada e a tendência do dependente químico é o quê? Cada vez mais se aprofundar no que ele está fazendo ali, cada vez mais ele se afastar de você. Sim. Porque como que ele vai poder sentir a confiança, né, de chegar e expressar algum tipo de dor, algum tipo de sentimento que ele esteja tendo, se ele sabe que ele vai levar dedo na cara, se ele sabe que ele vai ser criticado, se ele sabe que ele vai ser chicoteado, julgado, jamais ele vai conseguir se aproximar de você no antes ao acontecer. Não, ele vai se aproximar no depois, porque ele vai ficar morto, né? Vai ficar ali entregue, né? Muitas das vezes, e aí é onde ele se aproxima ali de tipo, não por vontade própria, mas porque fisicamente ele está muito deteriorado e aí ele deixa você chegar perto. Mas aí o que acontece? É sempre no depois, e não é no antes, né? Que é o que a gente fala. Gente, conhecer o que é dependência química e conhecer sobre inteligência emocional, isso é prevenção ao quê? A qualquer tipo de recaída, tanto do familiar quanto do dependente químico, beleza? Isso você tem que ter na sua cabeça aí, porque assim, ó, o julgamento para o dependente químico é o caminho da morte. Fato, isso não tem jeito. E você ter misericórdia, você mãe, você esposa, você pai, você tio, você avó, você familiar, você ter a misericórdia para com o dependente químico, isso não significa que é passar a mão na cabeça, isso não significa que é encobrir os erros dele. Isso é saber, a misericórdia é saber, certo? Separar ali o erro da pessoa. São duas coisas completamente diferentes. É olhar para o erro e entender que aquele erro aconteceu por motivo de uma doença, né, que tira o controle daquela pessoa e aquela pessoa falha na hora de decidir e fazer ou não uma ação ruim. Então, assim, mas a misericórdia não é encobrir esse erro. Não, a misericórdia é perdoá-lo, mas deixá-lo ter as consequências do erro. E isso é muita coisa que mães, principalmente, aí, Letícia, não tem que ter pai, irmã, não, é mãe. A maioria. Aí, principalmente, as mães não conseguem fazer essa separação. Né? Aí vem acha que não, eu preciso encobrir o meu bebê, porque é assim que eu vou mostrar que eu amo ele. Não é, tá bom? Então a misericórdia saiba, separe o erro da pessoa, mas não tire as consequências daquele erro para que a pessoa sofra, certo? Para que a pessoa entenda que aquele erro veio através de uma ação mal executada e que toda ação tem o quê? Uma consequência. Isso é fundamental de acontecer. E aí quando a gente diz assim, ó, para a pessoa entender, para que ela sofra, é no sentido de quê? Trazer autorresponsabilidade. Esse sofrimento é trazer a consciência, tá? O adicto precisa ter essa consciência de que assim, ó, ele não vai ser julgado pelo erro cometido, porque ele é uma boa pessoa na essência dele, mas o erro teve repercussões, né, financeira, de emprego, e aí ele tem que ir lá e resolver aquilo. E o grande problema é a família que fica querendo resolver tudo, fazer tudo. Tudo bem, está doente, muitas vezes ele não está consciente claramente dos comportamentos que ele está tendo. Só que como você está se comportando? Porque o que a gente vê muito é mãe e pai dizer assim, não, mas eu sou ruim para ele, não, eu não faço desse jeito que vocês estão falando, não, aqui em casa já mudou, eu já aprendi. E aí quando você vai participar um pouquinho mais no dia a dia ali, ouvir o DQ, você vê que a pessoa, aquela mãe, aquela esposa, continua
se sabotando na codependência, achando que está sendo ruim, que mudou, mas está gritando na codependência, nos comportamentos, no julgamento, nas atitudes e não consegue ter clareza. E aí vem aquela frase: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, assim, você está com um tampão, né? Você está aí sem enxergar muita coisa. E quando a gente mostra, tem famílias que dizem assim: não vou ver mais as lives de vocês não, vocês pegam muito pesado. Então você não quer enxergar uma realidade que vai fazer você parar de sofrer, vai fazer você não dar mais certos tropeções, bater mais em certos locais porque você não está enxergando. Você tem a oportunidade de enxergar, mas esse enxergar é enxergar quem é você, como você pode fazer as coisas diferentes. Então assim, ó, é entender mais uma vez para vocês ficarem bem claros, tá? A doença é o problema, tá? Não o ser humano que a carrega, que tem ela nele, né? Ali instalada nele. Ele não é o problema. O problema é a doença. Vocês precisam aprender sobre a doença para lidar com a doença. Entender que certas atitudes e comportamento que está fazendo o indivíduo agir daquela forma é a doença gritando dentro dele. E só para ficar bem claro, vou buscar só mostrar aqui de um jeito mais simples para que todo mundo que esteja assistindo aí entenda, certo? Então o que acontece? Uma doença, vou dar um exemplo aqui fictício. Uma doença, né, é algo disfuncional que ocorreu aí no seu corpo e o seu corpo perde o controle sobre aquela disfunção. Então você fica adoecido. É assim com uma trombose, é assim com um câncer, é assim com uma diabetes. Algo aconteceu no seu corpo ao qual ele não soube lidar direito e ele perdeu o controle sobre aquilo. Então ele fica refém. Então você, por exemplo, pai que toma sua cervejinha, é a mesma coisa do seu filho dependente químico. Vocês consumiram drogas, porém o seu corpo lidou de uma maneira diferente com a droga que você consumiu, só que ele não se tornou dependente daquela droga. Então você consegue aí ter um controle e beber socialmente. Já o seu filho teve o contexto ali, ou teve o contato com aquela droga e o corpo dele já foi mais fraco, já reagiu diferente, já não teve domínio e ele se tornou refém da mesma cervejinha que você bebe também. Alex, você está falando algo que me veio na mente, gente, é para vocês entenderem. Se alguém tem ou passou, né, por essa doença, ou por essa situação aí no seu corpo físico, busque entender que, assim, ó, a forma que eu vou explicar para vocês aqui é para vocês entenderem a doença da dependência química com outro olhar. É como o derrame, né, Alex? Algumas pessoas têm derrame e dá uma paralisia em alguma parte do corpo por um período de tempo. Mas com um tratamento, fisioterapia, medicação, acompanhamento, ela pode voltar a ter movimento naquela parte, às vezes, que ficou paralisada por um período no derrame. Já tem outras pessoas que também têm o derrame, mas o corpo dela não volta mais a ter movimentos como antes. A dependência química não é diferente. Vai ter pessoas que vão entrar num tratamento, ou às vezes nem entram no tratamento, vai numa sala, ou tem um despertar que volta a ter funcionabilidade e não tem mais as recaídas, mas tem que manter alerta, tem que cuidar, tem que mudar. Porque só quem passou por um derrame e parou uma parte do corpo, que vai estudar para entender e dizer assim, peraí, o que eu tenho que mudar na minha rotina para que não venha a ter um derrame de novo e pare novamente essa parte do meu corpo ou outras partes do meu organismo, ou não piore a situação. Então essa pessoa vai viver sempre em alerta no sentido de cuidar, porque ela sabe o que ela viveu. A mesma coisa do dependente químico. Só que a doença da dependência química, gente, ela vai muito além, porque os fatores emocionais que estão envolvidos, ele é assim, ó, ele é muito profundo. E é isso que as famílias não estão entendendo, né, Alex? Para estudar, buscar conhecer, aprender a como ajudar com a doença que o indivíduo carrega ali. É isso aí. E agora a gente vai para um outro código. Vamos liberar esse outro código? Já liberamos um, vamos liberar o segundo? Vamos lá. Para a galera explodir essa mente aí e falar, caraca, vale a pena assistir aí o Sextou com Sobriedade. Mas antes da gente começar esse código, tem um pontinho importante, né? A minha pergunta para eles, para você que está aí assistindo. Você já está seguindo o canal? Você já se tornou aluno do Gabata SD? Você já está seguindo aí o nosso canal, o nosso YouTube? Então, se você ainda não se inscreveu, bora se inscrever agora, meu. Pô, deixa de ter preguiça. Deixa de ficar aí parado no tempo. Se inscreve aí no canal. Vai. Bora fazer essa forcinha aí. Que é investimento que você está aí fazendo em você. Sempre que tiver um conteúdo novo, alguma dica nova, alguma aula nova, você já vai receber a notificação aí, ó.
não vai correr o risco de perder, né, Aline? Exatamente. E aí, além de se inscrever, o que mais a pessoa pode fazer? Ela pode compartilhar com outras pessoas, entendeu? Para que outras pessoas também ouçam sobre esse conteúdo e aprendam. E eu vou dizer mais, tem bastante gente nova, Alex, entrando aí no Sextou com Sobriedade, aprendendo sobre os nossos conteúdos. E eu quero já deixar um convite um pouquinho além. Se você está aqui no canal do YouTube assistindo, né, ao Sextou com Sobriedade, busque também, tá, no Instagram o GabaPSDE.oficial, porque no Instagram nós temos na terça-feira a Manhã do Conhecimento. Legal. Então, se você está gostando do que você está vendo, tem muito mais conteúdo lá dentro do Instagram, de um tempo muito maior que a gente está lá dentro do Instagram, para que vocês também possam aprender, se desenvolver e crescer. Então, tem pessoas que estão no Instagram e não sabem que nós temos o Sextou com Sobriedade no YouTube. E tem gente que está no YouTube que não sabe que a gente tem a Manhã do Conhecimento no Instagram. Então, siga os dois canais aí, né? Os dois canais, não, um canal, mas nas duas plataformas, que o conhecimento seu vai, ó, bum, explodir e vocês vão aprender muito mais, né, Alex? Legal pra caramba, show de bola. Então não deixa de fazer isso, beleza, galera? Conto com você. E compartilhar é fundamental, porque você precisa contribuir na vida dos outros, tá? Essa é uma outra base importantíssima. Eu só cresço se eu transbordo, se eu compartilho, se eu contribuo na vida dos outros. Se eu não fazer isso, o meu crescimento ele é muito limitado e ele se torna cada vez mais devagar. Então, quanto mais eu contribuir na vida de alguém, mais reforço eu vou ter para o meu crescimento e mais velocidade. Então, você está esperando o quê? Sabe? Compartilhar, o que custa para você compartilhar? Mãe, você está exausta de se sentir culpada, não é? O seu amor ele é imenso, mas ele não é o suficiente contra a doença do vício do seu filho. A impotência que você sente está destruindo você no dia a dia. Mas deixa eu dividir algo com você. A minha família, ela venceu o vício do meu irmão e a minha mãe venceu a codependência dela. Hoje estamos há 29 anos em sobriedade, um bom número. E nesses 29 anos, a nossa metodologia, ao qual desenvolvemos, já restaurou milhares de famílias pelo Brasil. Deixa eu te contar um segredinho. Você precisa de um método para parar de ser cúmplice do vício e parar de ser escrava da codependência. A sua paz não pode mais ficar esperando. Chega de carregar esse fardo sozinha. Aponte agora aí, a câmera para esse mesmo QR Code que você está vendo na tela e fale com a nossa família para você saber como fazer parte do programa Minha Família Sem Drogas. Queremos muito que você se torne um membro da nossa família, para que você experimente viver algo ao qual você jamais viveu na sua vida. Vamos para o código número 2, então. Pega esse código agora que a Letícia vai falar. Vou deixar com ela aí, porque ela é melhor do que eu para trabalhar com isso daí. Eu também estou em desenvolvimento, lembrando, tá? Todos nós, todos os dias, buscamos nos desenvolver. Crescer. Um pouquinho mais, 1% a mais em cada dia. Esse código, gente, é a ciência do perdão. Gente, o quanto isso é importante. E o só por hoje. O livro que eu falei para vocês que eu estou lendo, né, é O Poder do Agora. O passado ele já foi, o futuro ainda não chegou, eu só tenho o agora. E o agora é o só por hoje. Só por hoje eu vou ser diferente, eu vou buscar dar o meu melhor, eu vou buscar, não julgar ao outro, eu vou buscar me melhorar como ser humano. Então, assim, existe um estudo em Harvard, tá, que ele prova que a empatia, tá, e perdão, ele aumenta a longevidade na vida de um ser humano. Longevidade da vida e também da sobriedade, olha aí. Olha que interessante. Então, assim, se você não trabalhar o perdão, não trabalhar as mágoas, não tiver empatia pela vida do outro, pelo que o outro está passando, a sua vida vai ser encurtada. Aí pode ter pessoas que dizem assim, Alex, mas a minha vida tá uma... Se eu fosse dessa para melhor, seria até melhor. Mas, gente, sabe o que... Quantas mães, né? Quantas mães não falam, eu queria que ele morresse. Eu já ouvi. Não vejo a hora disso acontecer. Gente... Eu peço para o poder superior, né, pra gente é Deus, a gente crê em Deus, eu peço para Deus levar ele, porque assim ele não sofre e nós não vamos sofrer mais. Gente, olha o que você está plantando, olha como você... Isso é um julgamento também. Para dizer assim, ele não faz nada de bom
bom. Então, se ele não estiver por aqui, vai ser melhor. Como que o outro ser humano vai sentir, sabendo ou às vezes ouvindo? Porque do mesmo jeito que ela fala pra gente, na hora da dor ela fala pro indivíduo. Se você morresse, a gente não passaria por isso. Já tivemos relato de internos trazer essa comunicação de pai, de mãe, de esposa para eles. Então isso é muito dolorido, tá? E no nosso caso, né, família, né, de um DQ, trabalhar a empatia e o perdão vai fazer o quê? Aumentar a nossa sobrevivência. Iremos viver bem mais aí, como o Alex trouxe, né, Alex? Total. E quando a pessoa perdoa, tá? Quando a pessoa busca trabalhar esse perdão, você apenas não liberta o outro, sabe? Daquele sentimento. Você liberta também o seu coração. E aí você consegue focar na sua recuperação e na sua sobriedade. E manter bem a sua codependência aí. Porque é o que o Alex fala. Quando os pais entendem e tiram a pressão de buscar pela sobriedade do indivíduo, a esposa, a mãe, o familiar aí, tira essa pressão do outro, do DQ, o DQ consegue fluir. Enquanto vocês botam essa pressão de julgamento, de não perdão, de apontamento, de acusação, de querer que ele tenha uma vida do jeito que você planejou na sua cabeça, o filho perfeito, a filha, o esposo, a esposa perfeita, a filha perfeita, vocês estão colocando uma pressão e eles não, por ver vocês como autoridade e não conseguir cobrir aquilo que vocês esperam, vocês só estão sufocando e matando eles e se matando junto, né? Não, principalmente se matar, né? Porque vai continuar doente aí com a codependência, vai continuar sofrendo e vai achar que o mundo não tem mais significado, vai continuar enxergando o mundo de forma PB, entendeu? Então assim, se você não tratar a sua doença, que é a codependência, então o que vai acontecer? Daí a importância de você começar a misericórdia com você e levar essa misericórdia para o dependente químico, para que assim flua as coisas dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, para que as coisas andem, né? E aí entra um pouquinho do que a gente fala aí do 10º passo, né? Que a gente fala não, que o AA tem, que o NA tem, né? Sobre o 10º passo, que é continuamos a fazer o que? O inventário pessoal. E quando estamos errados, nós fazemos o que? Admitimos ali prontamente. Então assim, quando eu consigo colocar a misericórdia na minha vida, eu consigo começar a distribuir essa misericórdia para outros, fica muito mais prático para que eu coloque o 10º passo em prática. E aí, lembrando, o 10º passo, ele é só para o dependente químico? Não, ele é para qualquer indivíduo neste planeta, gente. Então, assim, os 12 passos de AA é algo surreal que você tem que entender passo a passo, principalmente a família, né? Então, assim, tem as ferramentas do GABA-TSD, do nosso sistema de desenvolvimento emocional? Tem, mas a ferramenta também dos 12 passos é fundamental estar junto, porque faz total diferença. É muito bom quando eu entendo, quando eu faço esse inventário meu e eu entendo as minhas dificuldades, os meus erros, eu admito que eu estou errado, assim, de maneira rápida, cara, a vida flui. Por quê? Porque eu deixo de carregar algo pesado que não faz parte da minha vida, que não faz parte de eu ter que olhar. Lembra que a gente falou aqui? É ver, separar o erro da pessoa. Então, olha como isso também tem que ter na minha vida, no meu dia a dia. E o que mais acontece, né? É assim, ó, para que você, né, admita o erro, e isso exige de você a misericórdia de você mesmo, entender que você também erra e que você é um ser humano. E que você não deve estar linkado a sua essência com os erros que você comete. Por ser humano, você vai errar. Mas trabalhar esse passo, como o Alex falou, admitirmos que erramos, isso faz a gente crescer, porque a gente tem a percepção, né, que aquilo não foi bom, que aquele resultado não me trouxe benefício nem para mim, nem para as pessoas ao meu redor, e automaticamente eu vou me melhorando todos os dias. Se você se julga demais, né, se você busca se esconder demais das coisas que acontecem, se você não se acolher com a misericórdia, você jamais vai ter coragem de recomeçar novamente, de fazer o diferente, de reconhecer os seus próprios atos, as suas próprias atitudes. Então você precisa ter a coragem para recomeçar.
Só que para você recomeçar da onde você está, machucado, ferido, magoado, você precisa eliminar ou ir diminuindo gradativamente o julgamento com você e com o outro e tendo misericórdia todos os dias que você puder, com você e com o próximo também, né, Alex? Pra caraca, muito. Aí é aquele lance, né, dos 70 vezes 7 ali, bem na prática, bem no dia a dia ali. Perdoar a si mesmo e ao outro 70 vezes 7. Mas isso é durante a vida inteira, Alex? Durante a vida inteira, durante todos os dias da sua vida tem que acontecer isso aí. Tá, então deixa eu fazer minha pergunta. Quantas vezes for necessário dentro do dia que você está vivendo. Então, é uma vida inteira, mas não é ficar perdoando só lá no passado ou perdoando no futuro se a pessoa errar. A gente não tem o passado e a gente não tem o futuro, a gente tem o hoje. O só por hoje, o agora. Então é perdoar 70 vezes 7 nas 24 horas, que é o que nós estamos tendo. Então, isso é fantástico quando se entende sobre isso, né, Alex? E isso é muito interessante, né, meu? Por quê? Tá lá aonde, de novo, no ensinamento milenar. Quando a gente fala em ensinamento milenar, galera, é a Bíblia, tá? É o livro da Bíblia. Lembrando, a Bíblia não é algo religioso, não. A Bíblia é um livro de ensinamentos de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de inteligência espiritual, para que o indivíduo saiba se posicionar, saiba viver uma vida excepcional, uma vida de qualidade. Então tá lá na Bíblia. Quando Jesus explica os 70 vezes 7, gente, é porque o tempo inteiro Deus está perdoando a gente. Tem uma forma que eu gosto de me expressar muito quando a gente está dentro da clínica lá, junto com os pacientes, que é o seguinte, cara, você acordou, você levantou, você sentou na cama, olha para o céu e agradece, porque é o sinal de que Deus perdoou o seu ontem. Se hoje Ele está te dando uma oportunidade de acordar e viver um novo dia, está muito específico, está muito claro a fala dele. Filho, eu te perdoei por ontem, viva mais um dia, busque evoluir, busque crescer por mais um dia. O que você fez ontem passou, tá tudo certo. Eu tô te dando uma nova oportunidade. Por quê? Porque simplesmente é isso, tá? Essa é a grande demonstração de amor de Deus por nós. Porque se não fosse isso, não teria como vivermos um dia de qualidade, né? Sem esse perdão aí do ontem, tá bom? Agora eu acho que tem um outro ponto que é muito importante a gente explicar. Pega esse terceiro código. Já explicamos o código 1, já explicamos o código 2, agora a gente vai explicar agora o terceiro código, que é o quê? A misericórdia não é bobeira. Como nós, seres humanos, como nós indivíduos, somos, né, necessitamos da aprovação do próximo, certo? E por falta de conhecimento, por ignorância, a gente vem acreditar que o próximo é um outro ser vivo igual a nós, que está errado. A gente vive sobre constante o quê? Confusão alimentar, confusão emocional. E muitas vezes a gente acha que a misericórdia é bobeira, que os outros vão achar a gente bobo, acho, né, Letícia? Acho que é isso que pensa, né? Aí muita gente não usa de misericórdia para não ser taxado de bobo, né? Confundindo, né, a questão do que realmente é a misericórdia. Mas nós precisamos ser certeiros, né? Você precisa ser certeiro com você. Quando você for agir com misericórdia, você entender o que é essa misericórdia. E a misericórdia é o perdoar. E ele também, nesse perdão, é entender que ele não significa apenas fazer negócio de novo com aquela pessoa que te enrolou. Ser permissivo de novo de se envolver com aquela situação. Então, assim, é estudo, gente, é fundamental, porque você vai estudando, você vai abrindo a mentalidade, você vai conhecendo. Primeiro ponto que precisa buscar é autodesenvolvimento para você, pessoal, emocional, de quem é você, do que você gosta. Porque às vezes você é feito de bobo por não se conhecer. E não é nem usar de misericórdia. É porque você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom pra você, o que não é bom, o que você aceita, o que você não aceita. Você foi deixando a vida me levar, a vida leva eu aí, e não buscou se entender, se conhecer. Então você vai ser feito de bobo, feita de bobo, tá? Sem ser misericordioso, ou sem alguém usar de misericórdia, você usar para com alguém,
Porque você não se conhece. Primeiro ponto é se conhecer. Passou a conhecer você, ainda vai ter momento que você vai cometer erros que você vai dizer, nossa, mas eu fiz isso, nem percebi. Porque como seres humanos vamos estar fadados a errar constantemente, né, Alex? E no nosso sistema de desenvolvimento emocional, Alex, como que nós chamamos isso aí, né, de limite saudável, né? A gente fala que todo esse olhar da misericórdia, de não ser bobo, de entender que o perdão não significa novamente estar envolvido com aquela situação, é você se libertar de tudo aquilo. Como que a família tem que trabalhar isso, Alex? É muito simples, né? Que é o que você falou, a misericórdia é o que a gente entende aí como criar um limite saudável, criar uma autoblindagem, né? Uma cerca de proteção para que você consiga estar bem durante o seu dia. E isso tem que acontecer, vamos dar exemplo. Eu gosto muito de falar quando a gente está lá com os pacientes, né? Isso tem que acontecer, por exemplo, em várias situações que nem envolvem a dependência química. Então, por exemplo, o camarada que é casado, né? Ele criou uma nova família. Então, aquela família anterior, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua avó, se tornou um parente. A família dele, a família real agora, a família que só por hoje é dele, é com essa mulher a qual ele escolheu como esposa e foi lá, casou e está vivendo um relacionamento. Ele está desenvolvendo uma nova família. Então ele tem que criar, por exemplo, essa misericórdia, essa linha saudável, com mãe, com sogra, com sogro, para que o relacionamento dele seja saudável e ele viva em paz. Então, por exemplo, é entender que a sua mãe, por exemplo, nesse caso, né? A mãe ela tem um excesso de amor, certo? Toda mãe é assim. O pai ele é um pouco mais, tem a tendência de ser um pouco mais frio, um pouco mais gelado, demonstrar um pouco menos. Mas as mães não. As mães elas já têm a tendência do excesso, né? Então, a mãe com excesso, ela começa a ser invasiva na vida desse conjugal desse filho, né? E aí ela começa, por muito amor, querer fazer coisas que não pertencem a ela fazer. Então, por exemplo, o filho tem a misericórdia com essa mãe e entender que essa mãe é maravilhosa, que essa mãe o criou, deu o melhor que ela pôde. Mas que a partir de agora ele tem que cortar determinados comportamentos dessa mãe dentro do seu lar. Para que os comportamentos dela, por excesso de amor, não prejudiquem o relacionamento, a sua comunicação, a sua entrega com a sua esposa. Então, ter a misericórdia nesse caso é eu entender que a minha mãe é especial, mas eu saber pôr limites e falar, mãe, muito claro, muito objetivo. Mãe, nessa casa, nesse meu relacionamento, na minha família, a senhora tem essa linha vermelha. A senhora pode chegar até aqui nessa linha vermelha, a senhora não pode passar. Todo e qualquer movimento que a senhora fizer e ultrapassar essa linha vermelha, eu vou te pontuar. Coloque amor nas minhas palavras. Eu não vou estar te desmerecendo, eu não vou estar te desrespeitando, mas eu vou te pontuar para que você retorne à posição que é sua como mãe. Porque a partir dessa linha vermelha, a posição é minha e da minha esposa como marido e mulher. Então são coisas completamente diferentes. E isso não se tem. E muitas das vezes, tem dependentes químicos que não conseguem ficar limpo, não conseguem ficar em sobriedade por isso. Por não ter essa misericórdia com a mãe. E aí não consegue se posicionar com a mãe, não consegue se posicionar com a esposa e faz o quê? Busca fuga. Então, gente, olha como a recuperação é muito mais profunda do que as pessoas imaginam. Olha daí a importância de conhecer sobre dependência química e sobre inteligência emocional, que é o que eu falei lá no começo. Entendeu? Faz muito sentido, né? E quando eu trabalho com a misericórdia, quando eu desenvolvo a misericórdia na minha vida, eu simplesmente libero de mim o veneno ali do ressentimento. E aí fica muito mais fácil de eu manter a minha guarda, de eu manter a minha paz. Né? Quando eu libero esse ressentimento, jogo ele fora e falo, isso não me pertence, usando a misericórdia, cara, a minha vida vai ficar muito mais leve. Vai ficar muito fácil de dirigir, eu vou ter mais clareza para onde eu quero ir, para o que eu preciso fazer, para chegar aonde eu quero ir. É muito legal, né, cara? E aí, para a gente dar uma resumida assim sobre a misericórdia hoje. Então, a misericórdia que você hoje, né, nega para o seu familiar muitas vezes, ela pode ser a mesma que você vai precisar amanhã, né, no dia de amanhã, quando a sua codependência te fizer cair.
Mas assim, nós falamos tanto que eu só tenho hoje, né? Eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã. Só que assim, ó, o quanto você não foi misericordioso com o DQ aí, com o seu familiar, no passado, que é da onde você está vindo, e você tem que ter clareza, o amanhã eu ainda não estou nele, mas a tendência, se o poder superior me der a liberdade, é para estar no amanhã, e não estar no passado, não é retroceder. E será que se eu não for misericordioso hoje, se eu não tiver misericórdia hoje, amanhã, que é para onde eu vou estar indo, se eu tiver o só por hoje de amanhã, e pedir por misericórdia com alguma situação, será que eu vou receber essa graça, essa misericórdia? Porque todos nós, né, Alex, somos dependentes aí da graça. E a graça é essa misericórdia que a gente precisa ter, né? Total, por completo. Né? Sem ela, a gente realmente não consegue ir para lugar nenhum. Então assim, ó, né, o poder superior, ele está na nossa vida. O poder superior, ele é o nosso guia, ele é a nossa grande base, ele é o nosso maior pai, certo? Então assim, você precisa entender que praticar a misericórdia no seu dia a dia não é ser bobo, não é ser otário, não é ser vacilão, não é ser medrosa, não. Praticar a misericórdia é colocar a prática do amor de Jesus na minha vida. É eu instalar e viver aquilo que Ele me ensinou a fazer no dia a dia para que eu consiga o quê? A bênção da eternidade. Né? E a eternidade, ela não começa amanhã, quando eu partir. A minha eternidade, ela começa hoje, na construção do só por hoje, do meu dia, daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego para mim e para o outro. Então, essa é a grande construção, esse é o grande start da eternidade. Você entende isso, galera? Você consegue entender, mamãe? Você consegue entender, esposa? Você consegue entender, papai? Para você parar e refletir e ver aonde você não está praticando a misericórdia na sua vida, aonde você não está exercitando o amor de Jesus na sua vida. Perdoar, eles te perdoam. Só que assim, o perdão deles vai vir de acordo com a sua plantação. Vai ser um perdão rápido? Vai ser um perdão mediano? Vai ser um perdão demorado? Não sei. Como que foi a sua plantação de misericórdia no dia a dia ao longo dos anos aí? Né? Ao longo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, como está sendo? Né? É parar e analisar. Então assim, por quê? Porque se você for aquela pessoa que está julgando a si próprio, julgando ao outro constantemente, você está paralisando a sua vida. Você está deixando a sua vida estagnada, longe dos resultados que você merece viver e de que você é capaz de viver. Esse é o grande problema que as pessoas não estão enxergando. Por isso, muita família presa, escravizada, aonde? Na codependência. E quando a pessoa pratica misericórdia, o que acontece? Acabou. Ela se liberta. Ela restaura a sua própria vida. Independente da vida de qualquer outro ser humano que esteja nesse plano terrestre que a gente vive aqui. Entendeu? É algo surreal, é algo mágico que a gente precisa cada dia mais estar buscando entender aí. E assim, ó, a gente não pode ser o juiz, né? A gente não deve buscar ser o juiz da vida de ninguém, pois a régua que, né, você usa hoje é a mesma que vai medir você amanhã. Então assim, e quando eu digo amanhã, não é o amanhã do dia de sábado, né? Já que estamos no sextou com sobriedade, mas é nas próximas horas. Né? Eu tenho só por hoje, desse agora, desse momento, né? Desse horário, mas eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, ainda dentro das minhas próprias 24 horas. Então eu preciso entender que assim, ó, se eu for um juiz, né, que não tenho misericórdia para com o outro, que a minha régua, tá, ela vai bater dolorido em julgamento, talvez essa própria régua vai ser devolvida para bater em mim, para usar em mim. E aí, como que eu vou? Será que eu aguento? Mas eu já venho aumentando demais, vai ter pessoas que vai dizer. Então tá na hora de você buscar ter misericórdia para que diminua aí a pancada e a medição dessa régua que você tem. E qual a dica prática, Alex, que você deixa para eles aí hoje? Cara, chegando na reta final. Faz assim, ó, amanhã é sábado, depois é domingo, já inicia uma nova semana. Então você começa a praticar esse pequeno exercício que eu vou falar aqui agora, mas que é extremamente funcional. Mas pratique ele todos os dias. Sim. Pelo menos uma vez ao dia, pratique, certo? Por quê? Porque a mudança vem através de novos microações. Não são macroações, são micros.
Pequeninas mudanças, pequeninas ações novas a cada dia. É aí que mora, é aí que nasce a mudança. Então, escreva, né? Vai aí, pegue sempre um caderninho, tem um caderno, tem uma caneta para você escrever, tá? E coloque. Eu não aceito o que você fez. Eu não aceito o que ele faz. Mas eu entendo a sua dor. Eu entendo a dor dele. Cara, esse exercício, pequeno assim, mas escreva diariamente para você ler e reler, ler e reler. Eu não aceito o que você faz, mas eu entendo a sua dor. Estarei aqui para poder te ajudar quando você achar que pode e queira aceitar ajuda. Então, assim, é fundamental ter essa frase aí. Você vai ver que a mudança ali do clima, do ar da sua casa vai mudar aí dentro de um mês. Se você começar a colocar em prática todos os dias essa reflexão, tá? E demonstrar. Então, se você tem um dependente químico em casa, use essa frase diariamente com ele. Tá? Eu não aceito o que você faz pela sua doença, mas eu entendo que você tem uma dor e eu quero te ajudar, mas na hora que você se sentir pronto para me pedir a minha ajuda, beleza? E não cobrir erro, certo? E a mesma coisa, por exemplo, às vezes com o maridão, porque às vezes você tá aí, mamãe, né, veio aqui, chegou até a gente por causa do seu filho, mas às vezes você tem várias dores aí pelo comportamento com o seu marido. Então você também colocar em prática isso com o seu marido, para que o relacionamento de vocês mude, para que o relacionamento de vocês transforme, para que a sua vida fique colorida, para que você volte a enxergar um mundo colorido, que é o que as mães perderam. E uma outra frase que você pode usar, né, nesse sentido, se fizer sentido para você, ao invés de você usar essa frase, pode ser usada, tá, gente? É uma dica, se fizer sentido para vocês, né? A frase que o Alex colocou, eu não aceito o que você faz, mas eu entendo a sua dor. Você pode fazer ela ao contrário, olhar para a pessoa e falar, eu sei que você tem uma dor e por isso você faz o que faz. Quer ajuda? Quer dividir comigo o que dói? Para você fazer o que você faz? Para você ter o comportamento que você tem? Para você agir como você age? Gente, o quanto isso seria diferente. Ao invés de você chegar, julgar, apontar, mas ele foi e usou. Quando ele volta a ter consciência, que você percebe que passou o efeito ali, né, da substância, você sentar com a pessoa sem julgamento, sem apontamento, sem crítica, olhar para a pessoa e falar, eu sei que tem uma dor muito grande em você, eu sei que você tem vários pontos que você sofre, eu quero te ajudar, eu sei que está doendo, mas eu que preciso que você aceite ajuda, que você peça ajuda, que você divida. Eu não aceito o uso que você tem, eu não aceito a agressividade que você comete, porque eu sei que você é muito mais, você é muito melhor do que esses comportamentos. Vocês vão ver como vai mudar a relação, o clima aí, né, Alex? E para quem quer aprender aí a blindar, Alex, as emoções com a gente aí, né, no GABA TCDI. Então assim, gente, se você quer aprender, quer entender como blindar, né, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e quando eu digo blindar, não é prender ele, esquecer que ele existe, não. É você ter uma proteção para compreender e ter a compreensão da atitude que a pessoa tem para dividir a pessoa do comportamento, tá? Então, para a família que principalmente está desesperada aí para salvar o filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa do vício das drogas, beleza? Principalmente, né, cara, essa família que já não sabe mais o que fazer, já está cansada, está exausta. Existe uma maneira, existe um caminho, existe uma metodologia que vai ajudar, que funciona já há 29 anos e é a mesma metodologia que a gente usa na nossa família há 29 anos em sobriedade, todos os dias, para que fiquemos sóbrios, para que fiquemos felizes, para que tenhamos performance na nossa vida e na nossa família. A gente não tem problema por isso? Não, problema nós temos. Sempre vai ter. Mas a gente sabe que é diferente. Trocar, então, e é outro ponto importante. Troque a palavra problema por desafio. Fechou? Legal. Desafio nós temos todos os dias. Então, assim, tem essa metodologia, que é a nossa. Metodologia do GABA TSDE, para ensinar você a como resgatar a sua família. Como é que é, Letícia, o nome? Clicando no link que vai estar na descrição, tá? Vai ali, tem a descrição sobre essa sextou de sobriedade. Clica no link que tá lá, você vai chamar a gente para você, alguém da equipe aí vai te atender, né, no QR Code. Então pega aí o celular, vai no QR Code
e aí você vem fazer parte aí do programa Minha Família Sem Drogas. Tá? É um programa maravilhoso, vocês vão amar. Quer entender mais, quer conhecer, vai aí na descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela, para que você venha fazer parte também dessa família e participar aí dessa jornada, desse programa que é o Minha Família Sem Drogas. E é um programa, gente, que a gente vai estar acompanhando você por 12 meses. Vai ser um acompanhamento personalizado por 12 meses. Né? Você vai estar com os profissionais do nosso time, com coach, com psicólogo, com conselheiro terapêutico, com a psiquiatra, tendo aulas com esses profissionais, tendo momentos que eles vão poder pedir ali o anjo da guarda, ter uma reunião com um profissional para ajudar você em alguma dificuldade específica que você vem tendo, né? Enfim. Estar mais próximo com a gente, né? Completo. A gente vai estar junto de mão dada com vocês por 12 meses. Então, vai aí no QR Code que você está vendo aí na tela e mete marcha. Marca aí para você fazer uma sessão de scanner familiar com a gente e poder entender melhor como está o seu momento atual hoje como pessoa e o momento atual hoje da sua família, para a gente começar a trazer você e começar a te direcionar. E aí você vai entender o porquê é tão importante você entrar e se tornar uma aluna, um aluno, né, do programa Minha Família Sem Drogas. Beleza? Vocês estão com sobriedade, missão dada. Missão cumprida. Missão cumprida. E aí, a partir da semana que vem, a gente pode começar também a trazer e ler alguns comentários aí de pessoas, né, que comentam aí com a gente. Então é importante você comentar aí, pra gente começar a ler aqui os seus comentários para a galera. Para você participar com a gente também, tá bom? Você é muito importante aqui, saiba disso. Um forte abraço, que vocês tenham uma semana, um final de semana, né, abençoado, uma noite aí que tenha um descansar, né, do corpo físico, mental, espiritual, uma noite de sono maravilhosa, que acorde aí restaurado e coloque em prática tudo aquilo que a gente vem trazendo para você. Se você colocar 1% em prática, você vai ser 1% melhor todos os dias. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fechou! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro